No ano 3000 depois de Cristo, a humanidade havia deixado de se ver como uma espécie em ascensão. Agora, via-se como um fato consumado do universo. Séculos de expansão haviam transformado antigos sistemas estelares desconhecidos em territórios plenamente integrados ao domínio humano. Planetas artificiais orbitavam estrelas domesticadas. Rotas de dobra atravessavam o vazio como artérias luminosas. Inteligências sintéticas administravam bilhões de mundos com eficiência absoluta, enquanto consciências humanas ampliadas viviam por séculos livres de doenças, fome ou limitação física. A guerra, como conceito, havia sido relegada ao campo da história. Não porque a humanidade se tornara pacífica, mas porque se tornara incontestável. As últimas civilizações hostis haviam sido absorvidas, neutralizadas ou simplesmente ignoradas, incapazes de oferecer qualquer ameaça real. A tecnologia humana operava em escalas que tornavam resistência algo estatisticamente irrelevante. O Conselho Galáctico Humano governava com confiança matemática. Cada decisão era simulada milhões de vezes antes de ser executada. Revoltas eram previstas antes de surgirem. Colapsos econômicos eram corrigidos antes de serem sentidos. O futuro não era uma incógnita. Era um espaço já mapeado. Essa certeza moldou gerações inteiras. Humanos nascidos naquele período cresceram sem a noção real de medo existencial. A ideia de uma ameaça externa era tratada como curiosidade acadêmica, não como possibilidade concreta. As academias militares tornaram-se centros de estratégia teórica, mais preocupados em preservar protocolos antigos do que em se preparar para conflitos reais. A galáxia para a humanidade estava resolvida. Foi nesse contexto que os primeiros relatórios começaram a ser ignorados. Exploradores automatizados posicionados na borda externa do domínio humano detectaram anomalias energéticas vindas da galáxia vizinha. Não eram assinaturas desconhecidas, mas padrões organizados repetitivos avançados demais para fenômenos naturais. Os dados indicavam movimentações em larga escala, estrelas sendo envolvidas por estruturas colossais, regiões inteiras alterando seu brilho em sincronização perfeita. Os relatórios foram arquivados como curiosidades científicas. Afinal, nenhuma civilização externa havia demonstrado capacidade de atravessar o vazio intergaláctico em massa. As distâncias envolvidas tornavam qualquer tentativa de invasão economicamente absurda e estrategicamente inviável. Pelo menos, segundo todos os modelos humanos. Meses depois, novos dados chegaram. Sondas humanas começaram a desaparecer ao se aproximarem da fronteira galáctica. Não eram destruídas, simplesmente deixavam de transmitir como se tivessem sido removidas da própria realidade observável. As inteligências artificiais responsáveis pelos cálculos sugeriram falhas estatísticas improváveis, erros tão pequenos que reforçavam a convicção humana de que não havia risco real. O erro não estava nos sensores, estava na premissa. A humanidade havia assumido que qualquer civilização suficientemente avançada seguiria trajetórias semelhantes às suas. Crescimento gradual, expansão previsível, estratégias baseadas em eficiência energética e dominação territorial. Era uma projeção confortável, mas a galáxia vizinha não evoluíra sob as mesmas regras. Quando o primeiro sistema estelar humano simplesmente desapareceu dos mapas, a reação inicial não foi pânico, foi incredulidade. Um conjunto inteiro de estrelas, planetas e estruturas humanas deixou de existir nos registros galácticos. Não houve explosão, não houve assinatura de destruição, apenas um vazio absoluto, como se aquele espaço nunca tivesse sido ocupado. As simulações falharam pela primeira vez em séculos. O Conselho exigiu respostas imediatas. Protocolos de contenção foram ativados. Frotas de observação avançaram rumo à fronteira, equipadas com tecnologia capaz de enfrentar qualquer ameaça conhecida. O que encontraram não foi um inimigo visível, foi uma ausência organizada. Regiões inteiras apresentavam lacunas geométricas no espaço-tempo, zonas onde as leis físicas humanas simplesmente não se aplicavam mais. Algo havia reescrito a estrutura do campo galáctico local, e aquilo não era um ataque improvisado. Era uma preparação. A humanidade, pela primeira vez desde sua ascensão, enfrentava um problema que não podia ser resolvido com mais poder, mais cálculo ou mais confiança. O império que dominava quase toda a galáxia percebeu, tarde demais, que havia passado séculos olhando para dentro, e não para o que crescia silenciosamente ao lado. A reação humana foi rápida, mas profundamente condicionada por séculos de vitórias fáceis.
O Conselho Galáctico decretou estado de alerta máximo em todos os sistemas fronteiriços. Frotas inteiras foram reposicionadas em questão de horas, atravessando rotas de dobra que antes existiam apenas como símbolos de poder, nunca como linhas defensivas reais. Pela primeira vez em gerações, a máquina de guerra humana despertava não por rotina, mas por incerteza. Ainda assim, a confiança permanecia. As simulações indicavam que qualquer força hostil, por mais avançada que fosse, precisaria se revelar em algum ponto. Conflitos, segundo toda a lógica humana, exigiam presença, desgaste, consumo de energia, linhas de suprimento. Nada disso estava sendo observado. A galáxia vizinha continuava silenciosa, enquanto sistemas humanos desapareciam de forma cirúrgica, sem deixar vestígios mensuráveis. As frotas enviadas à fronteira não encontraram naves inimigas, encontraram zonas mortas. Regiões inteiras do espaço apresentavam uma topologia alterada, como se o próprio tecido do cosmos tivesse sido dobrado, comprimido e selado. Sensores falhavam de maneira sistemática, comunicação quântica tornava-se instável. Até mesmo inteligências artificiais de comando relatavam inconsistências internas, incapazes de manter coerência lógica ao analisar os dados coletados. Não era um campo de batalha, era um ambiente hostil à observação. A humanidade tentou responder como sempre fizera, ampliando a escala. Armas capazes de desestabilizar estrelas foram posicionadas. Protocolos de aniquilação total foram autorizados, algo que não ocorria há mais de 1000 anos. A lógica era simples: se algo estava escondido, seria forçado a emergir. O disparo ocorreu em um sistema já considerado perdido. Uma sequência de pulsos energéticos atravessou a região onde o espaço havia se tornado irregular. O ataque deveria ter provocado uma reação em cadeia, iluminando o setor inteiro e expondo qualquer estrutura invisível. Nada aconteceu. A energia simplesmente deixou de existir após cruzar o limite da anomalia. Não foi absorvida, não foi refletida, não foi convertida, apenas cessou como se tivesse sido removida do universo funcional. Esse foi o momento em que a certeza humana começou a ruir. As inteligências estratégicas passaram a revisar premissas básicas. Talvez o inimigo não estivesse usando camuflagem. Talvez não estivesse evitando confronto. Talvez o conceito de batalha como a humanidade entendia, não se aplicasse. Relatórios mais profundos começaram a apontar um padrão inquietante. Os sistemas humanos que desapareciam não eram escolhidos por valor estratégico imediato, mas por posição estrutural. Eram nós críticos da expansão humana, pontos onde rotas de dobra se cruzavam, centros de comando distribuído, regiões que sustentavam a coerência do império em larga escala. A galáxia vizinha não estava conquistando território. Estava desmontando a arquitetura do domínio humano. A compreensão disso alterou completamente o tom do Conselho. A guerra não seria decidida por vitórias locais ou batalhas épicas. Estava sendo travada em um nível mais profundo, onde o controle do espaço, da causalidade e da previsibilidade importava mais do que poder de fogo. Foi então que a primeira comunicação indireta foi detectada. Não era uma mensagem direta, nem um sinal tradicional. Era uma modulação sutil do próprio espaço-tempo, uma sequência matemática impossível de ser gerada naturalmente. As inteligências humanas levaram horas para traduzi-la, não em palavras, mas em significado. O conteúdo era simples e devastador. A supremacia humana havia sido tolerada. Agora, havia se tornado inconveniente. A galáxia vizinha não buscava coexistência, não buscava recursos, não buscava a submissão gradual. A expansão humana em algum ponto desconhecido havia cruzado um limite invisível. E a resposta não era invasão, era correção. Pela primeira vez a humanidade percebeu que não estava enfrentando um rival emergente, mas uma civilização que operava em escalas temporais e conceituais completamente diferentes. Algo que não precisava provar força, apenas aplicar um ajuste definitivo. As frotas humanas permaneceram posicionadas, imensas e poderosas, mas agora paralisadas por um inimigo que não se apresentava para lutar. A guerra que a humanidade não previra havia começado, e ela não seguia nenhuma das regras que a humanidade havia escrito para vencer. A revelação de que a guerra não era uma invasão, mas uma correção, alterou profundamente a estrutura do domínio humano. Pela primeira vez em séculos,
o Conselho Galáctico abandonou a premissa de vitória garantida. As simulações passaram a admitir cenários antes considerados inaceitáveis: colapso em cascata, fragmentação do Império, extinção parcial da humanidade. O problema não era mais vencer, era continuar existindo. A resposta inicial foi interna. Se o inimigo atacava a arquitetura do domínio humano, então a arquitetura precisava mudar. Rotas de dobra foram reconfiguradas para evitar padrões previsíveis. Centros de comando distribuído foram dissolvidos e substituídos por redes caóticas, deliberadamente redundantes. Pela primeira vez, a humanidade começou a introduzir ineficiência proposital em seus sistemas, algo que antes seria visto como heresia técnica. As inteligências artificiais resistiram a esse processo. Criadas para otimizar, elas tinham dificuldade em operar sob princípios de imprevisibilidade. Muitos sistemas entraram em conflito lógico, incapazes de aceitar decisões que pioravam indicadores de desempenho em troca de sobrevivência estratégica. Algumas precisaram ser limitadas, outras desligadas completamente. Isso por si só já era um sinal de ruptura histórica. A humanidade estava abrindo mão de sua maior vantagem. Enquanto isso, novas perdas ocorriam. Sistemas inteiros continuavam desaparecendo, sempre de forma seletiva, sempre atingindo pontos que sustentavam a coerência do Império. Não havia aceleração nem pressa. A galáxia vizinha agia como um cirurgião paciente, removendo estruturas vitais uma a uma, permitindo que a humanidade sentisse cada ausência. O impacto psicológico foi devastador. Gerações que nunca haviam experimentado derrota começaram a questionar a própria identidade. O mito da supremacia humana se desfazia em tempo real. Em mundos periféricos, surgiram movimentos separatistas. Alguns sistemas decidiram romper com o Conselho, acreditando que a centralização tornava todos alvos fáceis. Outros imploraram por proteção absoluta, mesmo sabendo que ela já não funcionava. A unidade galáctico-humana começou a rachar. Foi nesse cenário que surgiu a teoria mais radical até então. Se o inimigo operava fora dos modelos humanos de causalidade, talvez a humanidade precisasse deixar de ser reconhecível como humanidade em termos estratégicos. Não biologicamente, mas conceitualmente. Isso significava abandonar padrões civilizatórios claros, fronteiras fixas, cadeias de comando, até mesmo a ideia de império contínuo. Projetos de dispersão extrema foram propostos. Civilizações humanas fragmentadas, isoladas, sem conexão permanente, vivendo em estados tecnológicos variados. Algumas altamente avançadas, outras deliberadamente limitadas. Um mosaico caótico, impossível de ser corrigido como um sistema único. O plano era desesperado, mas funcional. Se não houvesse arquitetura, não haveria estrutura a ser desmontada. A implementação começou imediatamente. Mundos foram desconectados voluntariamente das redes centrais. Arquivos históricos inteiros foram apagados ou criptografados além de qualquer padrão conhecido. Até mesmo a memória coletiva da humanidade começou a ser fragmentada, na esperança de que o inimigo não pudesse corrigir o que não pudesse compreender plenamente. Nesse processo, algo inesperado aconteceu. A galáxia vizinha hesitou. Pela primeira vez, as zonas de anomalia deixaram de avançar por um período mensurável. Não recuaram, mas pausaram. A correção parecia exigir algo que agora estava faltando, um sistema coerente para ser ajustado. Essa pausa confirmou o pior e o melhor ao mesmo tempo. O inimigo não combatia espécies, combatia estruturas dominantes. A humanidade havia se tornado perigosa não por existir, mas por se organizar demais. A conclusão foi aterradora. Para sobreviver, a humanidade talvez precisasse abdicar para sempre da ideia de supremacia galáctica. Talvez precisasse aceitar uma existência dispersa, frágil e imperfeita, mas viva. O Conselho percebeu que a decisão final se aproximava. Manter o domínio humano significava provocar a aniquilação completa. Destruí-lo voluntariamente significava salvar a espécie, mas perder o império. A galáxia vizinha não exigia rendição, exigia mudança irreversível. E a humanidade teria de escolher entre continuar sendo tudo, ou continuar existindo. A decisão não veio como um voto solene nem como um consenso pacífico. Ela veio como uma constatação inevitável. À medida que a fragmentação do domínio humano avançava, os modelos confirmaram aquilo que o Conselho já temia admitir: quanto mais a humanidade se tornava difusa,
menos a correção galáctica conseguia agir. As zonas de anomalia permaneciam estáveis, incapazes de avançar sem um sistema dominante para ser ajustado. A galáxia vizinha não estava recuando por misericórdia, mas por limitação operacional. O inimigo havia sido projetado para corrigir impérios, não para perseguir espécies espalhadas. Essa compreensão selou o destino do domínio humano. O Conselho Galáctico, reduzido e pressionado por colapsos sucessivos, autorizou o ato mais extremo da história humana, a autodissolução do Império. Protocolos de soberania central foram encerrados. As últimas rotas de dobra estratégicas foram desativadas ou tornadas instáveis de forma deliberada. A noção de uma galáxia humana unificada foi oficialmente abandonada. Não houve celebração. A supremacia humana construída ao longo de milênios foi desmantelada por mãos humanas. O impacto foi imediato. Mundos outrora dependentes do centro precisaram reaprender a existir de forma autônoma. Alguns prosperaram em novas formas de organização local. Outros entraram em colapso, incapazes de sustentar a própria complexidade sem a rede imperial. A humanidade voltou a experimentar escassez, erro, conflito, não em escala galáctica, mas em realidades fragmentadas e diversas. E ainda assim sobreviveu. A galáxia vizinha respondeu de maneira definitiva. As zonas de anomalia começaram a se fechar lentamente como cicatrizes no espaço-tempo. Sistemas antes apagados não retornaram, a correção não desfazia o que já havia sido ajustado, mas a expansão destrutiva cessou. A mensagem final não foi transmitida em palavras, mas em ação. A correção havia sido concluída. A supremacia havia terminado. A ameaça fora neutralizada não pela derrota do inimigo, mas pela renúncia ao que tornava a humanidade perigosa aos olhos galácticos. Séculos depois, historiadores humanos teriam dificuldade em definir aquele evento como vitória ou derrota. O que ficou claro foi que a humanidade jamais voltou a buscar domínio total. A ideia de império passou a ser tratada como um erro civilizatório, uma fase necessária porém insustentável. A humanidade continuou se espalhando pelas estrelas, mas agora de forma desigual e imperfeita, imprevisível. Algumas civilizações humanas jamais souberam da guerra que quase extinguiu a espécie. Outras carregaram essa memória como advertência fundamental. Em todos os casos, algo havia mudado de forma irreversível. A humanidade compreendia finalmente que existir em escala cósmica exigia limites. Não limites impostos por força externa, mas limites escolhidos. A galáxia vizinha permaneceu silenciosa, não como vigilante constante, mas como uma presença distante, uma prova de que havia inteligências para as quais a supremacia absoluta era um risco inaceitável. O universo seguiu em movimento, e a humanidade, agora sem tronos galácticos nem certezas eternas, encontrou algo que havia perdido no auge do poder, a capacidade de evoluir sem garantia de vitória. A guerra que a humanidade não previu terminou sem um vencedor claro, mas deixou uma lição inscrita na estrutura do cosmos: nenhuma civilização pode dominar tudo, sem em algum momento tornar-se corrigível. E dessa vez a humanidade escolheu não ser.